Oi, tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar a correção dos nossos exercícios? Deixei mais um quantitativo para corrigir hoje, tá bom? Então, se vocês por acaso ficarem com alguma pendência na dúvida da correção anterior e dessa também, faça as anotações, pois eu voltarei, com mais exercícios sobre o hífen. E aí a gente pode ir tirando todas essas dúvidas, porque tem muita regra, né? Mas vamos lá que vai dar tudo certo. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai corrigir, né? Vamos terminar aí a correção do uso do hífen, né, na unidade 3. Nós corrigimos algumas páginas na última aula, falamos sobre algumas regras. E hoje a gente vai finalizar aí. Vamos corrigir as páginas 86 e 87, que continua falando sobre o hífen, tá bom? Perfeito? Então, peguem aí a apostila. Quem fez no caderno, pode ser o caderno também, não tem problema. E não esqueçam de ir pausando, né, o vídeo para poder conferir e não copiar a resposta, apenas conferir. Se você errou, você volta aí no meu comentário, né, porque eu vou estar sempre detalhando aí, explicando o porquê isso, o porquê que é aquilo, que aí vocês podem sanar as dúvidas de vocês sobre essas regras, porque são várias, né, pessoal, muita regra. Então, vamos lá? Vamos começar, então, aí na página 86. Acompanhe a leitura, tá bom? Que fala o seguinte. É um texto que começa assim. São José é o símbolo da humanidade. Ele sabia que não era o pai da criança e cuidava da virgem grávida, como se ele a tivesse germinado. São José é a bondade humana, é o autoapagamento no grande momento histórico. Ele é o que vela pela humanidade. Então, ele pede o seguinte: analise as afirmações a seguir conforme o novo acordo ortográfico. Então, eu cheguei a comentar com vocês, né, sobre algumas coisas, né, do nosso acordo. Eu até brinquei com vocês na última aula, né, sobre o micro-ondas, lá da época do novo acordo. Então, o hífen, ele teve algumas mudanças, né? Não foi só nos acentos, como nós já vimos que algumas palavras perderam acento, né? Mas o hífen, algumas palavras caíram o hífen e, portanto, em outras palavras foram acrescentadas o hífen, né? Então, vamos ver o que ele está pedindo sobre o novo acordo aqui nessa questão, né? Então, vamos ver o que ele está pedindo. Ele pede o seguinte: estão corretas apenas as afirmações. Então, ele te dá 5 afirmações aqui, ó, do 1 ao 5. Tá aqui, do 1 ao 5. E ele quer as afirmações corretas. Então, vamos analisar. Vamos ver o que está certo e vamos ver o que está errado. Então, a primeira diz assim: a palavra símbolo já não possui acento agudo presente no texto. Bem, o símbolo está acentuado, né? Aqui em cima, ó, símbolo. Ficou muito em cima. Ó, símbolo. Tá com acento. Não tem mais acento a palavra símbolo? Sim ou não? Tem, né? Toda proparoxítona deve ser acentuada. Então, o símbolo é uma proparoxítona. Então, está certo? Ah, e Luana, o que é proparoxítona mesmo? Bem, eu tenho nas sílabas tônicas as oxítonas, as paroxítonas, as proparoxítonas. Então, a última é oxítona, a penúltima é paroxítona e a antepenúltima é proparoxítona, tá bom? Nesse caso, sim, é o antepenúltimo, por isso que ela é proparoxítona. Então, tá? Já não possui acento, não, isso aqui tá errado. Já não possui. Ela continua acentuando, ela tem que ter acento, porque ela é uma proparoxítona. Na 2. A expressão pai da criança atualmente deve ser grafada com hífen. Então, ele está dizendo que entre o pai e o da e criança tem que ter hífen. Tem? Pai, hífen, da, hífen, criança? Não, né? Não é uma palavra, não tem nada de justaposta, aglutinada aí para poder levar hífen.
também está errado. Então, a 1 e a 2 está errado. Então, eu já elimino aqui, ó. Eu elimino a A, porque a A diz que a 2 está certa. E eu elimino a D, que diz que a 1 e a 2 estão certas. Então, já matamos algumas aí. Vamos lá. 3. O termo histórico manteve sua grafia anterior ao referido acordo. Então, histórico continua escrito igualzinho, tá aí? Né? Vamos ver onde está histórico aqui, ó. Aqui, ó, momento histórico aqui. Histórico. Continua escrito assim, mesmo antes do acordo? Sim, né? Continua com H bonitinho e continua com acento, porque ela também é uma proparoxítona, né? Toda proparoxítona é acentuada. Então, a 3 tá certa. Bem, então, ó, então eu elimino agora a C, né? Porque eu tenho a B que tem 3 e a E que também tem 3. Então, vamos continuar aí, ó. A 4. A palavra autoapagamento já não possui o hífen presente no texto. Então, o autoapagamento aqui, ó, tá com hífen, né? E aí ele diz que já não tem mais o hífen. Então, vamos ver a regra? A regra é o seguinte: uma palavra que termina com vogal e o segundo elemento começa com vogal diferente. Eu uso ou não uso o hífen? Quando eu tenho 2 elementos, um elemento termina com hífen, com uma vogal. E o segundo elemento começa com uma outra vogal, com vogais diferentes, eu uso ou não uso o hífen? Quem lembra dessa regra? Perfeito, quem disse que não, né? Eu não posso usar mais o hífen aí, né? Eu só uso o hífen quando eu tenho vogais iguais. Vogais iguais, eu uso o hífen. Vogais diferentes, eu não posso usar o hífen. Então, essa questão aqui tá certa, né? Não possui mais o hífen. Então, ó, a resposta aí, ó, é a E, né? Deixa eu marcar em cima, porque ficou tão embaixo a opção. É a E. Vamos conferir ali com a 5. O vocábulo que do último enunciado atualmente recebe acento circunflexo. Aqui, ó, ele é que vela pela humanidade. Tem acento aí? Não, né? Eu só uso acento quando o que no final da pergunta. Ó, o que, para que, né? Por que. Aí eu uso acento no final da pergunta. Então, resposta mesmo aí é a E. Vamos conferir? E eu nem botei o gabarito, mas não tem problema, né? Nós já vimos aí que a E sim. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Autoestrada. Na imagem acima, o cartunista brinca com a reforma ortográfica. Com relação ao emprego do hífen, todas as palavras estão de acordo com as novas regras, exceto. Vamos pegar a nossa caneta. Também que não tem um gabarito aqui. Vocês iam... Ih, Jesus. A professora tá perdida aqui. Aqui. Aqui, vamos lá. Então, isso aqui é que é importante, ó. Exceto. Esses exceto adora pegar a gente em prova, né, pessoal? Exceto. Então, a pergunta é o seguinte. Eu tenho várias palavras aqui, ó. Tenho várias. Todas elas, né, escritas de uma forma. Umas com hífen, outras sem hífens, né? Então, ele quer que... Ele deu uma palavra lá na imagem, que é autoestrada. Ele já fala que o cartunista aí tá brincando com essa palavra. Ele brinca mesmo, né? E aí, ele pede pra gente usar de acordo com a nova ortografia, tá? Qual é que tá errada? Eu tenho todas as palavras, apenas uma está errada. Igual autoestrada, né? Autoestrada, ó, esse aqui, ó, que foi esse fósforozinho que foi colocado aí, ele não deveria estar, né? Por quê? Porque eu tenho que unir. Perfeito? Então, vamos lá. Tenho ali, ó, mega empresa, autorretrato, autoajuda, micro-ondas e anti-inflamatório. Tenho algumas palavras, né? Vamos ver. Quero saber quem acertou, hein? Isso aí, quem tá prestando atenção no que eu tô dizendo desde a outra correção, vai matar só de olhar, né?
Consegue aí? Inclusive, falei sobre na questão anterior, né? Na questão anterior, nós falamos sobre uma regra que vai ser aplicada aí. Perfeito? Qual seria? Vamos lá. Vamos analisar o seguinte. Vamos lá. Mega empresa. Está escrito com hífen. Ela realmente é com hífen? O micro-ondas está com hífen. Ela realmente é com hífen? O anti-inflamatório também está com hífen. Ela realmente é hífen? Vamos analisar as questões que estão com hífen primeiro, tá? Então, vamos lembrar o seguinte. Vogais iguais, eu separo com hífen. Vogais diferentes, eu vou unir. Eu vou tirar o hífen e vou unir, que é o caso aqui do autoestrada, ó. Esse autoestrada, ele é junto, esse hífen, ele não existe mais. Por isso que aqui, porque não sei se vai dar para ler, mas quem tiver com a apostila, ele diz, né? Foi horrível, seu guarda. Então, ó, o caminhão passou pela estrada e está escrito ali, ó, reforma ortográfico, né? Ele tira esse hífen daí, porque as vogais, elas são diferentes. Então, ó, o micro-ondas e o anti-inflamatório está certo, porque são vogais iguais, ó, vogais iguais, ó e ó, e vogais iguais eu separo. Vogais diferentes eu uno, que é o caso do mega empresa, né? O mega empresa, esse hífen aqui, ó, não existe mais. Ele agora é junto, tá? Então, seria esse aí mesmo. Mas vamos conferir agora essas que estão juntas, ó, o autorretrato e o autoajuda. No caso do autoajuda, ó, são vogais diferentes, ó, O e o A. Vogais diferentes eu junto, então tá certinho. E o autorretrato? O que acontece com o autorretrato aí? É a única que não tem nada a ver com vogal, né? Ela, na verdade, a vogal daí tá na ideia do alto, só que o segundo elemento começava com R, ó. Autorretrato começa com R. Então, quando eu tenho uma vogal que termina um elemento e no segundo elemento começa com consoante R ou S, eu vou unir e vou dobrar. Eu vou duplicar o R ou o S. Nesse caso é R. Se fosse S, teria dois S's. Se é o R, eu tenho dois R's. Então, aí também tá certinho o autorretrato. Perfeito? Então, a nossa resposta aí é A, tá? O mega empresa, ele é junto. Por quê? Porque eu tenho vogais diferentes, que é o que acontece no autoestrada e o que aconteceu aí no autoajuda. Vogais iguais eu separo o que aconteceu no micro-ondas e no anti-inflamatório. No caso do autorretrato, juntou porque terminou com uma vogal e começou com a consoante R e ela foi dobrada. Perfeito? Então, vamos para a próxima. A próxima tá assim. Vamos lá, vamos acompanhar aí com uma questão grande, né? Vou ler. O presidente Lula assinou em 29 de setembro de 2008 o decreto sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. As novas regras afetam principalmente o uso dos acentos agudos e circunflexo, do trema e do hífen. Longe de um consenso, muita polêmica tem se levantado em Macau e nos 8 países de língua portuguesa: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe Timor-Leste. Bem, comparando as diferenças e opiniões sobre a validade de se estabelecer o acordo para fins de unificação, o argumento que grande parte foge a essa discussão. Então, olha aqui, percebam que ele quer aqui foge a essa discussão, né, dos acordos. Então, como as questões, as opções são grandes, é a A, a B, a C, a D e a E, nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos analisar. Você vê que a E tá aqui, a A tá aqui e as outras eu coloquei separadas nos outros slides, né? Até para poder caber. Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar a A
vamos saber se A tá certa ou se tá errada, e aí a gente vai eliminando a questão, tá bom? Eu vou tirar a canetinha daqui, pra gente poder conseguir ler. Então, na A diz assim, ó, é a que foge, tá, pessoal? A Academia Brasileira de Letras encara essa aprovação como marco histórico. Escreve-se, finalmente, a língua portuguesa no rol daquelas que conseguiram beneficiar-se há mais tempo da unificação de seu sistema de grafar, numa demonstração de consciência da política do idioma e de maturidade na defesa, difusão e ilustração da língua da lusofonia. Tá certo? Ou tá errado isso aí? Né? Isso foge ou não foge da discussão? Bem, tá certo, né? Quando ele fala aqui em cima, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Ó, encara essa aprovação como um marco histórico. Escreve-se finalmente a língua portuguesa, aí ele continua, né? No rol daquelas que conseguiram beneficiar-se há mais tempo da unificação do seu sistema de grafar, ou seja, da nossa escrita, ok? Então, isso aqui tá certinho, A. Não, já sabemos então que não é a A. Vamos ver as outras opções? Então, vamos lá. Na B, a B diz assim: acordo ortográfico? Não, obrigada. Sou contra. Visceralmente contra. Filosoficamente contra. Linguisticamente contra. Eu gosto do ser do ator e o P de septismo. Representa um patrimônio, uma pegada etimológica que faz parte de uma identidade cultural. A pluralidade é um valor que deve ser estudado e respeitado. Aceitar essa aberração significa apenas que a irmandade entre Portugal e Brasil continua a ser a irmandade do atraso. Bem, o que ele fala aqui, ó? Aqui em cima, ele começa a falar o acordo ortográfico, não, obrigada, sou contra. Bem, é claramente, né, uma pessoa que não é a favor das mudanças ortográficas. Só para vocês saberem que essa mudança de 2008 foi a última, mas tiveram outras antes, né? E aí o que acontece nessas outras questões? Houveram algumas mudanças. Então, quando ele fala desse ser do ator, né? O ator, ele tinha esse ser mudo aí, né? Do actor, seria ator. Outra mudança, se você acha que esse de repente é um pouco mais nítido, é o PH. Por exemplo, o PH ele tem som de F. Farmácia se escrevia com PH. E por isso que esse PH, que tem o som de F, é uma mudança ortográfica. Tirou-se o PH e colocou-se o F, porque é o mesmo som. Tanto que nomes próprios, como Sofia e Rafael, algumas pessoas, ao lugar de colocar o F, colocam o PH. Né? No Rafael tem PH, tem Rafael com PH, tem Rafael com F. Sofia tem Sofia com F, Sofia com PH. Isso tudo tem a ver com as mudanças ortográficas. Então, nessa questão B, ele fala sobre acordo ortográfico. Só que a diferença é de que ele é contra o acordo. Ele não é a favor. Mas a nossa questão, ele não pergunta para dizer qual é a questão que é a favor, qual é a questão que é contra. Ele só pede para que é diferente, a que foge sobre a nova ortografia. Então, não é essa. Então, essa também está certinha. Né? Essa é só uma pessoa que é contra o novo acordo. Perfeito? Mas fala sobre o novo acordo. Então, vamos para C. A C diz assim: há um conjunto de necessidades políticas e econômicas que visa a internacionalização do português como identidade e marca econômica. É possível que o Fernando Pessoa, como produtor de exportação, valha mais do que a PT, Portugal Telecom. Tem um valor econômico único. E aí, e nessa C? Foge a ideia do novo acordo? Perfeitamente, claramente. Ela não fala sobre nada, não trata sobre nada de acordo ortográfico. Ela fala sobre a internacionalização da língua, né? Olha aqui, ó. Há um conjunto de necessidades políticas e econômicas que visa a internacionalização do português como identidade. Então, não é uma questão que fala sobre o novo acordo.
ela fala sobre a internalização da língua, né? Então, seria essa aí a minha resposta. Mas vamos conferir o restante? Eu vou só tirar a careta aqui para poder conseguir enxergar a D. A D diz assim: é um ato cívico batermos contra o acordo ortográfico. Batermos contra o acordo ortográfico. O acordo não leva a unidade nenhuma. Não se pode aplicar na ordem interna um instrumento que não está aceito internacionalmente e nem assegura a defesa da língua como patrimônio, como prevê a Constituição nos artigos 9. Bem, o que ele quer dizer com isso? Ele fala que ele também é contra o acordo ortográfico, né? Ele diz que esse acordo não vai levar em lugar nenhum. Perfeito? E ele ainda fala mais, né? Ainda cita a Constituição no meio disso. Então, ele também fala sobre o acordo, né? Ao contrário da C, que não fala sobre o acordo. Então, a questão D também está certa. Vamos ver a outra? A outra opção é a E, né? A E fala assim: se é para ter uma lusofonia, o conceito de unificação da língua deve ser mais abrangente e termos de estar em paridade. Unidade não significa que temos que andar todos ao mesmo passo. Não é necessário que nos tornemos homogêneos, até porque o que enriquece a língua portuguesa são as diversas literaturas e formas de utilização. Também está falando sobre a língua, né? Já cita ali, ó. Se é para ter uma lusofonia é a unificação da língua. Então, aí a gente já está falando de união de língua, a gente fala de acordo ortográfico, né? Então, também é. Então, a nossa resposta é a C mesmo, né? É a única que não trata aí da questão do acordo ortográfico. Perfeito? Eu coloquei esse aqui, ó, esse quadrinho das regrinhas do hífen, que está na página 88, eu nem pedi para vocês fazerem, mas se encontra lá, para a gente falar sobre algumas regras. Então, vamos só falar um pouquinho, né, para fechar o uso da regra, o seguinte. Ele começa no primeiro quadrinho aqui, ó, nesse primeiro momento aqui mesmo, aqui, ele fala sobre nomes próprios de lugares que começam com os adjetivos grão e grã ou verbo. Aí eu uso o hífen. Aí o segundo quadrinho tá assim, o segundo seria aqui, ó. É prefixo mais o segundo elemento iniciado com a letra H, que é o caso lá do super-herói, né? Aí ele tá te dando super-homem, ele te deu o super-humano. O terceiro, palavras que diferem de espécies botânicas e zoológicas. O terceiro tá aqui. Aí eu tenho o quarto aqui. Palavras compostas iniciadas, né, dos advérbios bem ou mal, e com o segundo elemento iniciado pela letra H ou vogal. Perfeito? Eu também uso o hífen. Quinto quadrinho aqui. Ele fala palavras formadas por sufixo de origem tupi-guarani. O outro aqui embaixo, o sexto, com os seguintes prefixos sempre se deve utilizar hífen. Né? Com aqueles prefixos ens, pró, pré, sempre usa hífen. O daqui. Prefixo terminado em vogal mais o segundo elemento iniciado pela mesma vogal, que é aquele exemplo do micro-ondas que eu até usei para vocês. E o último quadrinho, ele fala que prefixo terminado em consoante mais o segundo elemento iniciado pela mesma consoante, né? Então, tem consoantes iguais, também uso o hífen. Ok? Perfeito? E aí, antes da gente finalizar, coloquei um exercíciozinho aqui, né? Que não é exercício da apostila, mas é mais para vocês fixarem, tá bom? Tá aqui, ó. Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego do hífen das palavras destacadas, respeitando o novo acordo, né? Então, eu quero que vocês me deem aí a que é incorreta, né? Qual é que está escrito aí errado, perfeito? Então, vamos lá, vamos começar a fazer essa questão. Qualquer coisa vocês dão um pausa, né? Para poder verificar aí qual é a que está certa, qual é a que está errada. Então, vamos lá, vamos ler a primeira, né? A primeira diz assim: assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego do hífen das palavras destacadas respeitando o novo acordo. A. O semi-analfabeto desenhou um semicírculo. Na B.
O meia-direita fez um gol de 100 pulo na semifinal do campeonato. AC. Era um sem vergonha, pois andava seminu. O outro. O recém-chegado veio de além-mar e o outro, vice-reitor, está em estado pós-operatório. Então, vamos lá. Eu quero que vocês me digam qual é errado. A, B, C, D ou E. Então, vamos analisar as questões, né? O semi-analfabeto, tá certo? Ele escreve com hífen? Não, né? Ele não escreve com hífen. Eu já achei a minha resposta. Ó, ele não tem hífen. Por que ele não tem hífen? Porque são vogais diferentes. Vogais diferentes. Lembra o caso do autoestrada? São vogais diferentes. Eu tenho que unir e não separar, né? No caso do sem pulo, do sem vergonha, do recém-chegado e do pós-operatório, são todos prefixo, ó. Sem é prefixo, recém é prefixo e o pós é prefixo, né? Se eu tenho prefixo, é obrigatório o uso do hífen. Então, a resposta é A. Perfeito? Vamos para número 2. Olha lá, ó. Meu pai, pontinho, pontinho, fez um esforço para vencer o campeonato. Pontinho, pontinho. Qual alternativa completa corretamente as lacunas? Então, eu quero a certa, né? Então, é o super-homem com hífen. É super-homem junto com H, ou é esse super-homem na B aqui, ó, que é junto sem o H? E aí? Qual é a resposta certa do super-homem? O super-homem ele tem que ser escrito com hífen, né? Por conta do H. Se eu tenho H, eu uso o hífen, né? Então, seria E ou a C. Então, eu já vou eliminar a A, já vou eliminar a B e a D. Porque o super-homem tem que ser com hífen. E aí, o interregional? O interregional, vamos eliminar tudo aqui já. O interregional é com hífen ou é o sem hífen? E aí? Esse interregional é com hífen. Por quê? Por conta desse RR aqui, pessoal, ó. São consoantes iguais. Consoantes iguais, eu uso hífen. Então, a minha resposta é a C de casa, né? Super-homem é com hífen por conta do H, do homem. E o interregional, ele é com hífen por conta das consoantes iguais. E aí só tem mais umazinha aqui, eu acho. Não sei se tem mais uma ou mais duas, mas vamos lá. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Então, eu quero as que estão corretas, tá? Então, eu tenho ali, ó. Vamos fazer palavra por palavra, porque fica mais fácil, tá bom? Autocrítica. Tá certo? E aí? O que vocês me dizem com relação a isso aí? Tá certo, né? Porque eu tenho a união aí do auto e crítica. Perfeito. Contramestre, tá certo? Também é o mesmo caso do autocrítica, tá igualzinho. O extraoficial, tá certo? Não. Por conta dessas vogais diferentes, ó, vogais diferentes, eu não uso hífen, elas são unidas, então isso tá errado, né? Na B, infraassinado, tá certo? Tá, vogais, né? Iguais, eu separo. Vogais diferentes, eu uno. O infravermelho, tá certo? Não. Por que não tá certo? Porque eu tenho aí uma vogal, a palavra termina com vogal e começa com uma consoante, que não seja RS para dobrar. Então, eu tenho que unir, né? Então, esse infravermelho tá errado. É a mesma do infrassom, é a mesma regra para as duas. Termina com vogal e começa com uma consoante, elas têm que ser juntas. Na C, semicírculo, tá certo? Não, né? É o mesmo caso daqui, ó, do infravermelho e do infrassom. Mesmo caso dali. O semi-humano. O semi-humano tá certo por causa do H, mas eu já eliminei a questão por causa do semicírculo, né? O semi-interno também tá certo, porque tem vogais iguais, eu separo com if. AD, supervida, tá certo? Separado? Tá, porque são vogais diferentes.
Super legal. Também tá certo, porque eu tenho uma vogal, né? E uma consoante que não é RL, então eu tenho que unir. Super moda, tá certo? Também, porque são consoantes diferentes, elas ficam iguais. Eu já achei minha resposta, desde dado, que tá tudo certo, né? Sobressaia, tá errado. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, apesar de ser uma consoante, ela é uma consoante S. S ou R, eu tenho o quê? Unir, né? Funciona pelo mini saia também. Tem que ser igual tá aqui, ó. Mini saia, sobressaia, eu tenho que juntar e dobrar o S. Perfeito? Então, se tá errado, está errado. E super saia, tá errado por conta do prefixo super. É o contrário daqui, ó. Aqui termina com vogal, aqui termina com consoante, tá? Então, não tem que dobrar nada aqui, ó. Eu vou até juntar, mas só com S, tá? Eu só dobro se terminar com vogal. A resposta é D de dado mesmo. E tem mais uma. Assinale a alternativa em que o hífen, conforme o novo acordo, está sendo usado corretamente. Então, eu quero que tá certo. Então, eu tenho ali, ó. Ele fez sua autocrítica. Tá certa a sua autocrítica, pessoal? Não. Elas têm que estar juntas, não pode ter esse hífen aqui, ó. Vogal, termina com vogal e começa com consoantes, eu junto. Mal educado, tá certo? Tá certo, porque o mal e bem são advérbios. Se eu tenho um advérbio, eu tenho que separar com hífen. Pontapé. Gente, que pontapé é esse, pelo amor de Deus? Pontapé junto, né? Porque ela aí tem uma ideia de composto, que nem girassol, que nem passatempo, né? Não tem esse pontapé, isso aí tá errado. Não sei nem porque tá aí. Na D. Supermercado. Supermercado é junto, né? Só separa se fosse o H. Como no caso do super-homem, né? Super-humano. Mas supermercado é junto. Infravermelho. Infravermelho também é junto, que é o mesmo caso do autocrítica ali, né? Termina com vogal e começa com consoante. Então, é o B de bola mesmo. Bem, a gente vai fazer mais exercícios do hífen, né? Para poder fixar essas regras aí, porque eu acho que a dificuldade maior é em decorar as regras, tá bom? Mas a gente vai fazer mais exercícios de hífen para fixar. Então, enquanto isso, fica com Deus, um beijo e até a próxima aula.